galera, fala você, fala eu, fala seu pai, sua mãe, sua avó. Vó é importante. Fala o vizinho. A moça que acaba ajudando a gente no hospital. Porque aqui é o canal do Fala! É isso aí, galera. Eu, professor Fernando Souza, estou aqui para mais um vídeo de revisão. Dessa vez falando de história do Brasil, falando do ciclo do ouro. É isso aí. Você que está no 7º ano do Ensino Fundamental 2, ou você que está no ensino médio, no 2º ano, é isso aí. Você vai falar aqui comigo uma revisão básica sobre o ciclo do ouro, beleza? O que é que foi o ciclo do ouro para o Brasil, professor? Foi ouro. Foi melhor do que ouro, gente. Foi massa. Foi muito bom. Ah, baiano, como é que fala as coisas? O ouro foi melhor do que ouro. Foi massa. Um gringo assistindo isso aqui. Não entendi nada. Galera, depois do ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro, ciclo da cana, que já foi muito bom, chega o ciclo do ouro, que era o grande interesse de todo mundo nessa época. Ouro, prata e pedras preciosas. E no Brasil achou-se muito. Na região sudeste, na região das chamadas Minas Gerais, que pega um pedaço de Minas, um pedaço de Goiás, um pedaço de Mato Grosso, um pedacinho da Bahia também, até porque nós temos aqui na Bahia a Chapada Diamantina. Olha o nome. Um abraço para Ana Clara, minha aluna, que é a rainha da Chapada. Estive na Chapada e encontrei com ela lá. Galera, o que é que vai acontecer? O ouro era o grande interesse de todo o país por conta do mercantilismo. Você lembra, né? Mercantilismo tem o metalismo, que é o acúmulo de ouro e metais preciosos. Quando começa a se descobrir ouro na região das Minas, através do bandeirismo ou dos bandeirantes, como queira, vai gerar toda uma mudança na perspectiva econômica aqui no Brasil. O Brasil vai se elevar enquanto categoria, vai passar a ser uma grande colônia, já era a principal colônia de Portugal, mas agora ela vai ter um status econômico muito maior, muito mais gente vai vir para o Brasil, os interesses no Brasil vão mudar também, e a elite daqui vai também se tornar uma elite muito mais rica e poderosa. E, obviamente, Portugal vai para um outro patamar, já que o ouro que vai sair daqui vai bancar a vida boa de Portugal, e dos ingleses também, mas isso é papo para o ano que vem, papo do 8º ano. O que é que vai acontecer? Você vai ter uma sociedade mineradora que ainda vai continuar patriarcal, tudo voltado para o homem, uma sociedade onde você tem ainda o trabalho escravizado, mas você vai ter agora uma sociedade diferenciada com relação ao surgimento de profissionais liberais, de trabalhos assalariados mais acentuados. Não quer dizer que no ciclo do açúcar não tinha não, tá? Mas agora você tem uma sociedade mineradora um pouquinho mais diversificada do que a do ciclo do açúcar, certo? Nisso aí você vai ter um deslocamento econômico do Nordeste para o Sudeste. O Sudeste agora se torna o grande fervor econômico do Brasil e continuou até hoje, certo? O Nordeste produz muito, mas o grande eixo econômico agora muda. É por isso que um pouquinho depois, a capital do Brasil, inclusive, vai sair de Salvador para o Rio de Janeiro. Então o eixo econômico muda e os interesses também mudam. A região onde vai se encontrar esses ouros é uma região de mato, só tinha mato, bicho, capivara, jacaré, sucuri, onça, mosquito, borboleta gigante. Mentira, essa parte da borboleta gigante era invenção. Ou seja, você vai ter ouro, mas você não vai ter infraestrutura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o descobrimento do ouro no Brasil vai forçar também uma interiorização. Ah, esqueci de falar uma coisa importante. Pix. Mande seu Pix. Faça uma campanha na sua casa. Seu avô, seu avó, seu pai, sua mãe. Entendeu? Uma parte da herança. Faz um Pix pro professor. Dia do professor aí foi outro dia. Ajuda, gente. Ajuda a vida do professor. O final do ano tá chegando. É difícil. Pix. Tá bom? É isso aí. Voltando ao que eu estava falando. O que é que acontece, meu povo? Eu estava falando do que mesmo? Já lembrei. Então, o que é que acontece? Você vai ter uma mudança com relação a isso e você vai ter uma
uma infraestrutura que vai forçar a interiorização do Brasil. Ou seja, o interior do Brasil vai começar a ser mais povoado, começa a se produzir mais produtos de consumo interno. O que quer dizer isso? Roupa, móveis, criação de boi, pecuária para alimentar o povo. Ou seja, tudo que era consumido aqui começa a se produzir mais porque vai ter mais gente aqui. Para vocês terem uma ideia, em torno de 80 a 90 anos do Brasil, o Brasil aumentou 8 vezes a sua população. O Brasil, que tinha 300 mil habitantes no final do século 17, vai passar a ter 2 milhões e 500 mil habitantes em 1780. Então, em 80 anos aí, olha a quantidade de gente que vem para o Brasil, a quantidade de gente interessada. E quem queria ir para as minas, professor? Quem queria pegar o ouro? Portugueses vão vir da Europa para cá. Você vai ter também aí brasileiros, luso-brasileiros indo para a região das minas. E quem tinha um interesse também de ir para a mineração era os escravizados. Os escravizados tinham interesse por quê, professor? E aí a gente vai falar de uma parte importante. Os escravizados, eles tinham interesse para tentar conseguir de uma forma mais rápida a sua alforria. E como é que eles poderiam fazer isso? Encontrando uma pepita de ouro, uma pedra preciosa, furtando como queiram, e passando para alguém poder comprar a sua alforria. A carta de alforria dava liberdade aos escravizados. Isso era feito de diversas maneiras, galera. Isso poderia ser escondido, eles colocavam no cabelo, colocavam no black, né, para esconder, por isso começaram a raspar a cabeça deles. Eles poderiam cortar, chegava a cortar a batata da perna, enfiava lá dentro, para depois tirar, só que infeccionava, tinha que cortar a perna. Engoliam para retirar no cocô, que às vezes também não dava muito certo. Ouro é um minério e usa produtos químicos para chegar até o ouro, né? Então isso era um problema. Nas condições mais complicadas, eles chegavam até colocar em órgãos genitais. Então, assim, tudo isso também para não passar pelo processo de ser escravizado, que a gente já estudou, a gente já sabe que não era uma vida boa. Uma das pessoas, uma das possibilidades eram as famosas quitandeiras. As quitandeiras, que eram as escravas de ganho, seja elas pertencentes a algum senhor ou trabalhando de forma autônoma para se sustentar, elas eram aquelas mulheres que vendiam doces, vendiam coisas nos tabuleiros, e nessa região das minas, como eu acabei de falar, que tinha pouca infraestrutura, elas circulavam livremente pelas vilas e pela mineração. Então elas eram mal vistas, inclusive, pelos mineradores, porque elas poderiam estar fazendo esse tráfico de coisas, né? E poderiam também estar mandando recados, insinuar revoltas, levar e trazer informações. Então elas eram mal vistas por conta disso. Nessa sociedade tinha essas profissões, tinha o concubinato, que era o casamento não legalizado na igreja. Então tinha essa diversidade. Então o escravizado também tinha interesse em fazer parte dessa sociedade para tentar a sua alforria. Então era muita gente querendo fazer parte disso. Era muita gente indo para a região das minas para tentar isso. Esses lotes era tudo administrado por Portugal. Portugal então vai fazer o quê? Vai criar as chamadas lavras, que eram os lotes de terra, e as datas, que eram recortes dessas terras para poder minerar, para poder chegar até o ouro. Isso no início era extremamente bagunçado e era uma terra sem lei, obviamente. Mas começa a ser organizado pelo governo português, que nem quer explorar. Portugal tão preguiçosa que ela nem queria explorar o ouro. Ela foi loteando a terra para que outras pessoas fizessem isso. O que é que ela ganhava com isso, professor? E ela ganhou muito. Ela ganhava com o imposto. O primeiro imposto de todos é o famoso 1/5, que é o 20%. Que você não faz ideia, é que seu pai paga. Eu pago. Tu também paga, só que tu não sabe, certo? O famoso 1/5, que é o 20%. Então, o que é que acontece nesse processo todo? Nesse processo todo, Portugal vai ganhar com esse imposto. E aí é que entra a criação de vários impostos e a fiscalização sobre ouro. Por quê? Porque a galera que estava recolhendo ouro começa a sonegar o ouro. Sonegar quer dizer que você não quer pagar os impostos ao governo, tá? É isso. É um problema. E aí o que é que acontece? Muita gente vai começar a desviar ouro para pagar pouco imposto. E Portugal vai tentar criar um mecanismo para poder fiscalizar isso. Não vai ser permitido mais ouro em pró,
nem ouro em pó, ouro em pepita, só ouro em barra, com selo, com data, com carimbo, igualzinho como você vê na aula, como você vê no livro. Essas barras, elas tinham que passar por algo chamado de casas de fundição, ó, fundir o ouro e transformar em barra. E esse ouro era o ouro que estava valendo em circulação. Se outro ouro fosse encontrado, ele era confiscado. Então as pessoas tinham que passar por essas casas de fundição. Obviamente que os mineradores não gostaram disso. Teve até a famosa revolta de Filipe dos Santos. O nome do cara foi o cara que chefiou essa revolta e acabou sendo morto, coitado. Não deu em nada a revolta. Obviamente Portugal usou da força e repreendeu todo mundo e disse que a casa de fundição vai existir. É aí que vai surgir, por exemplo, o esconder, o traficar o ouro através dos famosos santos do pau oco. Já ouviu falar na expressão? Fulano é um santinho do pau oco, professor, porque ele fica me mandando bilhetinho durante a sala, mas quando o professor pega ele, ele diz que não é ele. O famoso santo do pau oco é o quê? Uma figura, uma imagem santa de madeira que era oca por dentro justamente para esconder algo. E era muito eficaz. Primeiro que ninguém imaginava que iria se mexer em algo sagrado para todo mundo que era católico, em um santo, né? E segundo, que alguém ia futucar em um santo para ver se encontrava alguma coisa. Mas acabou se descobrindo porque em uma procissão um santo caiu e encontrou-se ouro. E aí surge a ideia de fiscalizar dessa forma e a ideia de que santo do pau oco é um santo de mentira. Ou seja, tudo isso vai gerar também grandes impostos, como o imposto anual, que era as famosas os famosos 1.500 quilos, as 100 arrobas de ouro que todo mundo tinha que pagar, certo? Houve um acúmulo desse pagamento anual de impostos e isso vai sendo retardado, vai ficar sem pagar, vai gerar um atraso na região das Minas. A região das Minas é Minas Gerais, viu, gente? Se não está claro para você. E vai gerar a famosa derrama. A derrama, então, vai ser uma cobrança desses impostos atrasados a todos os mineradores. Seria mais ou menos o seguinte: eu sou minerador e eu pago meu imposto individual. Só que eu estou em Minas Gerais e tem mais outros 200 mineradores. Nós todos pagamos ao governo um imposto coletivo. Esses impostos coletivos vão ficar acumulando, porque a galera não paga, e aí vai gerar a famosa derrama, que era a cobrança de todos os impostos atrasados. Essa derrama aí gerou um volume muito alto de ouro, e isso vai gerar, obviamente, revoltas. A elite mineradora de Minas Gerais não vai gostar disso e vai criar um movimento para se afastar de Portugal e se afastar do Brasil, inclusive. Eles queriam independência de Minas Gerais. É um assunto que ainda vocês irão ver, porque a gente vai discutir em um outro vídeo que é a Inconfidência Mineira. Mas se porventura gerar algum tipo de pergunta, como qual foi a grande consequência da cobrança da derrama na região das Minas Gerais, a grande consequência é a Inconfidência Mineira. Você não precisa explicar a Inconfidência Mineira ainda, mas ela é a grande consequência da cobrança da derrama. É a partir dela que vai surgir a Inconfidência Mineira e o famoso Tiradentes, que vai estar participando dela também. Certo? Então tá aqui um vídeo resumo para você sobre esse ciclo do ouro, sobre essa sociedade mineradora e as suas consequências para o Brasil, certo? Espero que você tenha gostado, curte, comenta, compartilha, faz o Pix e até um próximo vídeo. Eu acho que eu falei de tudo para vocês, pelo menos uma revisão básica aqui foi feita, tá bom? Beijo e fui!